Olá, seja muito bem-vindo na aula de hoje. Você vai perceber que ao longo do curso da formação Master em Constelação Integrativa, você vai ver que existem muitas coisas que vão além da constelação. E esse é um dos módulos que aborda isso, porque a transformação que eu quero nas pessoas, que eu quero nos meus clientes, que eu quero nos meus alunos, começa em mim. E a ideia desse módulo é isso, que você viva um processo de transformação, que você mude coisas que são importantes em você, coisas que você precisa mudar, literalmente mudar no sentido de transformar, de ressignificar, de pegar aquela mágoa e transformar em potencial, pegar aquela ponto de crença limitante, autossabotadora e colocar para fora de uma forma positiva. Sabe por que que isso é importante? Porque na medida que você for praticando esse primeiro módulo, é um módulo de autotransformação, porque a transformação do outro começa dentro de si mesmo. É uma transformação interna que vai ser de dentro para fora. E na medida que você for entrando na vida prática profissional, vai ser muito interessante você ter essa bagagem interna dentro de você para você compartilhar com a outra pessoa. Uma coisa que é muito interessante, você vai perceber nos atendimentos que você for fazendo, que a pessoa que chega no consultório ou online, ela tem uma determinada queixa, uma determinada situação que ela quer tratar nela. E vou te falar uma coisa, boa parte dos atendimentos, daquilo que a pessoa quer tratar nela, é algo para tratar dentro da gente também. E esse módulo, isso já nos atendimentos, mas esse módulo do curso ele é muito especial porque vai provocar literalmente uma ebulição de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora. Então eu te convido verdadeiramente para você se conectar em cada uma das aulas. Todas as aulas são importantes. Esse curso ele foi elaborado, planejado, pensado passo a passo para que você viva um processo de autotransformação, para que você vivencie uma mudança interna, e isso vai te potencializar como pessoa, como terapeuta, como um profissional integrativo, vai te potencializar como pai, como mãe, como filho, como filha, vai te potencializar de dentro para fora, de forma integral, tá bom? Porque a transformação que você quer nas outras pessoas, ela tem que começar primeiro em você. E é importante que você saiba que nós somos luz e sombras, nós temos essa dualidade interna dentro de nós. Nós somos seres duais, nós possuímos medo, coragem, nós temos amor, vivenciamos momentos de amor, sentimentos de amor, mas ao mesmo tempo passamos por momentos de ódio, de raiva, de ansiedade, de compaixão, de alegria, e tem a tristeza, e vivemos durante a nossa vida sucessos, fracassos, vitórias, sejam em qualquer área da vida, mas também passamos por momentos de derrotas. Essa é a dualidade da vida e da morte. Nós somos seres duais que precisamos ficar lidando com essa balança entre sombras, luz, luz e sombras a nossa vida inteira. Só que é o seguinte, quero que você me diga, para qual força interna você anda dando mais valor? Para as tuas sombras, olhando somente os teus lados negativos, os teus defeitos, sejam físicos, emocionais, espirituais, de valores, você vê só o teu lado negativo, ou você valoriza mais o teu lado positivo, da tua luz, os teus valores, a tua beleza interna e externa? O que que você valoriza mais? Isso é importante que você faça essa reflexão, que essas perguntas que eu estou te fazendo agora, você vai fazer também no teu dia a dia, na prática, na tua prática de atendimentos, porque as pessoas que vão te procurar, elas também vivem essa dualidade, esses conflitos internos entre a luz e as sombras. E na medida que a gente for avançando no curso, você vai entender a origem das crenças, do sistema familiar, tá? Mas é importante que nesse momento você me diga, pode até comentar no campo abaixo dessa aula, quais sombras você tenta esconder. Porque a gente muitas vezes tenta ser assim, ó, o formato de filho perfeito para os pais, aquela mulher perfeita para a sociedade, para o marido, aquele homem que é perfeito para os relacionamentos. Muitas vezes é uma forma de camuflar a própria sombra, a perfeição, muitas vezes, a busca para a perfeição, muitas vezes ela é motivada para
sentimento de camuflar, esconder as imperfeições. E qual que é o ideal? Tratar as imperfeições. Quando você ilumina as sombras, isso se transforma, se desperta. Essa que é um dos potenciais da constelação, de trazer luz às sombras, aos pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes sombrias, e despertar a pessoa para uma nova momento da vida, para uma fase de ressignificação. E eu te pergunto, quais sombras você gostaria de estar escondendo, que os outros não vissem? Para qual força interna, luz ou sombra, você está dando mais valor por teu lado negativo ou por teu lado positivo? O que você tem de bom ou aquilo que você não tem de bom? Talvez você fale, mas eu valorizo somente o meu lado positivo. Mas se na coisa mais simples da vida, por exemplo, você me convidou para um aniversário, você me convidou para o teu aniversário, eu vou lá e te dou um presente. E você fala, ao receber o meu presente, você fala, não precisava. Quando você fala não precisava, talvez você fale isso, talvez você ouça outras pessoas falando isso. A pessoa que fala isso, muitas vezes ela não se sente merecedora de receber. E ao não se sentir merecedora de receber, desvaloriza aquilo que a outra pessoa está dando. Você entende como essa dualidade, ela impacta na nossa vida nas mais diversas formas, seja de uma forma sutil ou numa forma mais expressiva mesmo, quando a pessoa fala, eu não gosto, eu não quero, eu não estou bem, eu estou ruim, eu estou infeliz, é que a pessoa já está externando de uma forma mais aberta o lado das sombras. Ou eu só vejo o meu lado negativo, nada dá certo para mim. Ela está externando a sombra. E tem um lado da luz, que muitas vezes, em boa parte dos atendimentos, você vai ver que as pessoas não enxergam a luz. E nesse método, no método Maia, qual que é o grande, parece que foi um dos grandes insights que eu tive, de trazer sempre o despertar da luz, o despertar do positivo, da visão positiva, da nossa dualidade, transformar a nossa sombra em luz. Então me diz assim, ó, qual virtude você possui que talvez você não está dando um valor adequado? Essas perguntas você pode parar o vídeo, escrever no papel ou comentar abaixo. Qual sombra você tenta esconder? Qual virtude você possui que você podia olhar com mais carinho? Porque a maioria das pessoas fica negando essa própria dualidade. Muitas pessoas ou se acham extremamente para baixo, extremamente inferiores, que não são merecedoras de ter felicidade, não se sentem merecedoras de terem uma família feliz, não se sentem merecedoras, atuando como terapeutas, de receberem dinheiro. Muitos terapeutas têm dificuldade em cobrar, em receberem dinheiro. Existe um fluxo do dar e receber, que também são energias. Entende? É a mesma coisa do presente que eu te falei. Se você está no teu atendimento e não se sente merecedor de cobrar um determinado valor, esse é o teu questão da sombra do não merecimento, o que causa esse não merecimento que precisa ser tratado, tá? Porque reconhecer essa sombra é literalmente o despertar da consciência. Ao longo do curso você vai perceber que o método Maia de constelação, ele é baseado, fundamentado em algumas fases. A primeira fase é o diagnóstico sistêmico, é identificar a sombra, é identificar a sombra pessoal e a sombra do sistema familiar. Segundo passo, qual que é o segundo passo? Primeiro a gente identifica qual é. Segundo passo, a gente ressignifica. Pega aquela sombra, digamos assim, que se manifesta em sentimentos, em emoções, em atitudes, pensamentos sombrios ou pensamentos negativos, crenças, e transforma, ressignifica em algo positivo. O terceiro passo, começa o despertar da consciência. Então, a gente foca nessas fases, entender diagnóstico, entender, interpretar, achar a raiz emocional do problema, ressignificar e levar a pessoa para o despertar da consciência. Porque quando a gente desperta, quando a gente reconhece a nossa sombra, reconhece o nosso potencial, a gente desperta. E quando a mente se expande, ela não volta mais a ser a mesma coisa. Então, esse faz parte de todo o processo que você vai internalizando ao longo do curso. Porque nós fomos, desde a infância, condicionados a temer o nosso lado obscuro da vida, o nosso lado sombrio, assim como as nossas próprias sombras interiores. Porque quando a pessoa nega as fraquezas, ela se sente vulnerável. Quando a pessoa se começa a negar aquilo que ela tem, que precisa melhorar,
que tu faz? Você intensifica o poder das sombras. O poder das sombras que eu digo é o medo, medo do fracasso, medo da morte, medo da velhice, medo de ser feliz, é a infelicidade, é o não prosperar, é aquilo que a pessoa muitas vezes está pensando, não, nada dá certo para mim, eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço ter uma vida profissional feliz, uma vida familiar harmoniosa. Então isso é alimentar a sombra. Reconhecer esses medos é despertar a consciência, é fortalecer o lado da luz. A luz que eu digo é a sabedoria, é o despertar da consciência, expandir a mente para começar a tratar essas sombras. Porque somente quando a gente abraça essa nossa dualidade e entende que nós somos luz e sombras, é que a gente começa a se libertar dos comportamentos autossabotadores. É isso que eu me refiro, literalmente, quando a pessoa valoriza só o negativo. A vida dela vira em torno do negativo. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Experimenta ligar a televisão e assistir, passar um dia assistindo todos os jornais. A pessoa entra em depressão. A pessoa acha que o mundo literalmente é aquela catástrofe. Mas o mundo tem coisas belas, coisas bonitas, porque não é só sombra. Porque nós não somos somente sombra, nós temos luz também. Nós temos virtudes, nós temos atitudes positivas a respeito de si mesmo e dos outros, tá? E quando, olha que interessante, quando falamos com os filhos, seja com uma palavra desproporcional ou uma raiva exacerbada que não precisaria ter tido, a sombra ganha. Isso acontece para quem é pai, para quem é mãe e para quem também é filho. Muitas vezes responde aos pais com uma raiva desproporcional. A sombra, que é essa raiva, ela ganha força. Quando julgamos os pais, eles ganham, a sombra ganha força. O julgamento, ele literalmente provoca exclusões no sistema familiar. Sobre as exclusões do sistema familiar, eu vou te falar mais profundamente no módulo de fundamento sistêmico, tá? Mas para você entender que quando nós julgamos, nós literalmente condenamos a pessoa. Quando a gente condena, a gente exclui. Isso interfere no sistema familiar, na ordem do sistema familiar. Vácuos são criados e a pessoa acaba sofrendo a consequência inconscientemente e alimentando inconscientemente também a nossa sombra. O julgamento é exclusão. Quando falamos de forma exacerbada, quando a gente se perde o controle, seja na relação entre familiares, relações profissionais, relações conjugais, relações entre amigos, a gente intensifica a sombra, tá? Muitas vezes perdendo a razão. E quando a pessoa se menospreza a si mesma, não se dando valor de se sentir bonita, não se dando valor e se presentear, às vezes, com uma roupa que a pessoa gostou lá no shopping, na vitrine do shopping, não se deu o valor de comprar, por X motivos, por não se sentir merecedora, ela se menospreza. Estou falando de coisas básicas, tá? Coisas simples que muitas vezes se tornam tão repetitivas que fazem parte do dia a dia da pessoa e ela não se toca, porque ela está num circuito fechado. Então, isso, o despertar da consciência, é trazer essas informações à tona, e muitas vezes a pessoa para e pensa, opa, eu mereço isso, eu mereço ser feliz, eu mereço me dar o melhor, eu mereço me proporcionar X momentos de descanso, eu mereço me proporcionar determinadas situações que vão trazer prazer na vida da pessoa, tá? Quando a pessoa amada é traída, a sombra ganha, porque a traição, ela divide, a traição, ela corta os laços de amor. O amor é o que unifica. Eu sei que a palavra amor pode ser muito banalizada hoje, mas o amor é uma energia, e essa energia, ela liberta. Ela literalmente, ela deixa com que quem sente o amor se sente livre. E ao mesmo tempo está com a outra pessoa por vontade própria, por prazer, por estar querendo junto. E a traição, ela quebra esse laço de confiança, esse laço de amor. Então, e a traição, literalmente, ela alimenta a dualidade das sombras, a dualidade que as pessoas vivem dentro de si. Então é preciso, então, focar sempre na luz, no eu superior. Mas não pense que esse eu superior é aquele eu arrogante, é a nossa essência, é o nosso eu maior que existe dentro de cada um e ele tem um único propósito, fazer com que cada um transcenda a própria sombra, com que cada um transcenda
as dores, as mágoas, os ressentimentos. E é isso que eu quero trazer para você ao longo do curso inteiro. Por isso que o curso foi pensado passo a passo, tá? Então, a consciência superior, ela é a resposta, literalmente, é a intuição. E essa consciência do eu superior, quanto mais desenvolvida você for fazendo, quanto mais desenvolvido for essa essência do teu eu superior, há questões das intuições, daquela intuição durante a sessão de constelação, ela flui com mais facilidade. Que quanto mais você se desenvolve, mais você se conecta consigo mesmo e com as energias que envolvem a constelação. Tá? Aos poucos eu vou te trazendo mais informações sobre todos os detalhes da constelação. E essa questão do eu superior, do desenvolvimento pessoal, literalmente é interessante porque novos caminhos precisam ser mostrados e vivenciados. E nesse módulo eu quero que eu gostaria de te convidar, eu vou te convidar para que você vivencie todo passo a passo, porque tudo se resolve na tomada de consciência da sombra. Esse é o diagnóstico. Quando a gente toma consciência que nós temos um problema, que muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu realmente sou egoísta, eu realmente preciso melhorar essa situação em mim, eu preciso trabalhar o perdão, eu preciso focar mais no meu merecimento. Esse é o diagnóstico sistêmico, é de entender onde é que está o problema. Depois a pessoa entra no processo de transmutação da sombra em luz. Essa é a segunda fase que eu te falei, é ressignificação. Pegar aquele sentimento de mágoa e transformar em aceitação. Já é muito diferente. Eu nem estou falando de perdão. É pegar uma mágoa, por exemplo, do pai ou da mãe e transformar numa aceitação. Tá? Existe um passo a passo para isso. Então, a gente deixa fluir depois que entendeu onde é que está o problema, que é o diagnóstico. Transformou, ressignificou. Tem um outro processo, que é o fluir de dentro para fora. Esse é o despertar da consciência. É o transformar a sombra em luz. Quero te falar da sombra do sistema familiar. Porque a sombra não é só do eu individual, existe a sombra do sistema familiar. Jung, ele afirmava que os seres humanos compartilham um self. Um self é um eu, o eu superior, uma mente, uma consciência, e que cada um de nós está ligado a uma consciência coletiva. Ou seja, eu aqui tenho a minha mente, o meu pensamento, você tem a tua mente, o teu pensamento, só que por alguma força maior, nós, aqui, eu, você que está me assistindo, fazemos parte da mesma consciência coletiva. Por isso que muitas vezes as pessoas têm intuições muito parecidas, muitas vezes as pessoas têm ideias parecidas, e da mesma forma, o que eu faço influencia quem está ao meu redor. O que você faz influencia quem está ao teu redor. Nossos pensamentos influenciam nossos sentimentos, nossas ações. Todas as nossas atitudes influenciam o nosso meio interno e o nosso meio ao nosso redor, porque de alguma forma todas as consciências estão interligadas. E se a gente for expandir mais, todas as consciências planetárias estão interligadas. A ideia assim, ó, de trabalhar quem eu sou depende de quem somos nós. Falando do sistema familiar especificamente, tá? Para a gente não abranger muito para a parte planetária, falando do sistema familiar. O que é o sistema familiar? Você, teus pais, se você tem filhos, se você tem cônjuge, netos, esses são o teu sistema familiar. E as gerações atrás dos teus pais também são do teu sistema familiar. Então, todas as questões que envolveram a consciência dos teus antepassados refletem na tua vida hoje. Esse é um dos benefícios da constelação familiar que eu acho incrível, literalmente poder tratar a consciência do nosso sistema familiar, trazer à tona os emaranhamentos sistêmicos, que são os conflitos internos, as exclusões, os julgamentos, todas as perdas que os nossos antepassados passaram, que os nossos antepassados sofreram, a gente traz à tona e começa a ressignificar e preparar um novo futuro, um novo legado daqui para frente. A gente pega, imagina aqui, ó, que atrás de você tá teu pai e tua mãe, e atrás deles tem os teus avós, bisavós, tataravós. Quando aconteceu algum problema lá atrás, lá no passado, ficou gravado na consciência do teu bisavô, do teu tataravô, tá lá firme, seja o que ele fez.
Da mesma forma, ficou gravado na consciência do teu sistema familiar. E quando foi passando de geração em geração, essa consciência continua, a consciência familiar, ela só se expande das gerações para trás, das gerações para frente. Quando a gente para, olha para trás e conserta, a gente arruma lá atrás e prepara o legado para frente, para as pessoas que vão dar continuidade ao nosso sistema familiar, sejam filhos, sobrinhos, netos. O nosso legado é esse, consertar. Esse é uma das coisas mais apaixonantes da constelação, que você vai vivenciar nesses momentos de transformação interior dentro do curso, e você vai vivenciar na prática, ajudando outras pessoas através de todas as técnicas que eu vou te ensinar aqui no Master em Constelação Integrativa, no todo um passo a passo, tá? Porque nós, falando da sombra do sistema familiar, nós herdamos crenças de sombras e de luz dos nossos pais. E as repetimos, essas crenças inconscientemente no dia a dia, repassando para os nossos filhos todos os condicionamentos positivos e negativos do sistema familiar. Vou te dar um exemplo bem simples. Talvez você tenha ouvido do teu pai ou da tua mãe, ou das pessoas que te criaram, que dinheiro não cai do céu, que para ter dinheiro você tem que se matar trabalhando, que para você ter um sucesso na vida não é para você, já é para a pessoa rica, para a pessoa que nasceu de berço. Talvez você tenha ouvido isso. E quando a pessoa é criança, quando somos crianças, aquilo que os nossos pais falam como uma verdade absoluta se torna algo dito por deuses. As crianças entendem que os pais são deuses e o que elas falam, que os pais falam é uma verdade absoluta. Isso entra por aqui, ó, fica gravado na mente como uma verdade. E na medida que a pessoa vai crescendo, ela vai observando, a criança vai crescendo e observa o sofrimento dos pais para terem mais prosperidade. Aquilo que meu pai falou é verdade. Inconscientemente ela vai reforçando que para ter dinheiro tem que se matar trabalhando. Meu pai foi crescendo, eu depois entrei no mercado de trabalho e vi que para mim também não era fácil ter dinheiro. E a pessoa vai vivenciando na pele aquilo que o pai passou na pele dele e que ele herdou, que ele deixou de legado através dos atos, das palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Essa é o momento de repetição das crenças negativas, mas também tem das crenças positivas, tá? Mas vamos focar mais um pouquinho nas crenças negativas, também dos relacionamentos. Imagine a menina que viu a vida inteira a mãe sofrendo um relacionamento tóxico com o pai, porque o pai traía, porque o pai tinha outras mulheres, porque o pai bebia. O que essa criança faz? Ela vai para a vida adulta e muitas vezes ela se relaciona com um homem exatamente igual ao pai. Exatamente igual ao pai. Por que isso acontece? Porque está gravado no consciente, no inconsciente familiar, tá? No inconsciente familiar, de que é assim que tem que ser. Esse é um dos movimentos, mas quando a gente entende a origem exata por trás disso, que tem mais coisas envolvidas quando há essa repetição, no caso dos relacionamentos, ou dos relacionamentos amorosos, ou da questão financeira, existem outros pontos que você vai descobrir mais à frente, mas só para você contextualizar nessa primeira aula, na aula de uma forma mais geral, esse movimento inconsciente, é um ciclo, e esse ciclo ele é cortado através da constelação, quando a gente traz a consciência, passando por aquelas 3 fases: diagnóstico sistêmico, ressignificação e o despertar da consciência, tá? Quando eu falo assim, eu e minha sombra, é literalmente, criar e alimentar sombras é um processo, ele é inconsciente, ele ocorre quando, por exemplo, se você tem medo de expor quem você realmente é. Muitas pessoas são tímidas e têm medo de expor que são tímidas, tá? Ou vivem com culpa ou com vergonha, porque todo mundo erra durante a vida. Todo mundo vai errar, todo mundo vai ter erros durante a vida. Eu lembro claramente quando a minha filha, o nome dela é Laura. Hoje ela tem, exatamente hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ela tem 11 anos. Mas logo que ela nasceu, levamos ela no pediatra, que fez o parto, né? E uns dias depois do parto, eu falei para ele, não, porque nós vamos fazer tudo diferente. Eu falei para ele, né? Eu falei para ele, porque a gente pretende fazer tudo diferente
Porque o que tinha para passar com o pai e a mãe, eu já passei, minha esposa também já passou com os pais dela, a gente vai fazer tudo diferente. Já tinha planejado escola, como que eu ia agir, como que ia ser, e ele olhou bem certo para mim, bem sério, e falou, então você está me dizendo que você vai errar de forma diferente do que os seus pais? Na hora eu fiquei indignado. Isso 11 anos atrás. Fiquei indignado. Digo, como assim errar de forma diferente? Se meus pais, por exemplo, meus pais já erraram tudo que tinham para errar comigo, na minha cabeça, de 11 anos atrás, eu pensei, nossa, não tem como eu errar. Eu já sei todo o caminho. Não tem como eu errar. Ou na minha inocência, não sei. Passados uns 3, 4 meses, eu olhei para minha esposa e falei, não é que o Dr. Sérgio tinha razão? Não é que ele tinha razão e eu errei? A gente erra? Então, trazer esse sentimento de erro, reconhecer o erro, é fundamental para que a gente cresça, para que a gente aprenda e não repita os erros. E a vida literalmente é uma escola. Você escolhe se você quer viver com culpa, com vergonha, com ressentimentos, ou olhar para os teus próprios erros e falar, opa, peraí, eu vou mudar aquilo que precisa ser mudado. Isso é tirar a força das sombras e despertar a consciência, com coragem. É o medo de ser percebido como um ser falível, um ser imperfeito, um pai, uma mãe imperfeito, um filho imperfeito, que nós todos somos. Parece que dói quando a gente ouve que a gente não é perfeito, mas nós não somos perfeitos, essa é a verdade. Entender isso e transformar numa luz, transformar num processo de ressignificação, que não acontece da noite para o dia, é um processo. Eu sempre falo que a constelação é um processo, ela não é uma pílula mágica que a pessoa faz uma sessão e todos os problemas do mundo se resolvem magicamente. No mundo interior da pessoa, não é por aí. É um processo que você vai descobrir ao longo dos cursos, ao longo das aulas, você vai internalizando todo esse processo e vai compreendendo com mais profundidade, tá? Uma coisa que alimenta as sombras é ser injusto consigo mesmo e com os outros. O que é ser injusto consigo? Muitas vezes é valorizar só os outros e não querer nada para si. É fazer tudo pelo próximo, eu vou ajudar o outro, eu vou fazer isso pelo outro, mas a pessoa não se dá o valor, não se dá o merecimento. Isso é ser injusto consigo. Não estou falando para você não ajudar ninguém, mas pensa o seguinte, se eu te perguntar qual é a pessoa mais importante do mundo para você, vou te dar 10 segundinhos enquanto eu tomo uma água. Quem é a pessoa mais importante para você na tua vida? Espero que você tenha respondido que a pessoa mais importante para você seja você mesmo. Porque assim, como eu, a pessoa mais importante é minha mãe, é meu pai, é meu filho, é minha filha. Não, Alberto, a pessoa mais importante é você. Porque se você não se dá o devido valor, que exemplo você está dando para os seus filhos? E que alegria você está dando para os seus pais? Imagine você como papel de pai e mãe, olhando para o filho, um filho que não se dá valor. Os pais vão se sentir fracassados. Agora, isso vale para você, os teus pais, e você como pai e mãe, dando um exemplo para o teu filho, para tua filha, tem que se sentir a pessoa mais importante do mundo, tá? Isso é ser justo consigo e justo com os outros também, sem julgamentos. E outra coisa que é bem importante, que alimenta a sombra, é quando a pessoa não assume a responsabilidade pelos próprios atos. Eu vou falar muito mais ao longo do curso sobre autorresponsabilidade, mas aquela pessoa que precisa sempre estar culpando alguém, o que ela faz? Ela exime-se da culpa e se coloca muitas vezes no papel de vítima. E você vai ver no módulo de fundamentos da constelação, quando eu falo do triângulo dramático. Tá? O triângulo dramático no sistema familiar é uma dinâmica doentia, onde as pessoas geralmente desenvolvem 3 papéis nesse triângulo dramático. Uma pessoa é a vítima, se coloca no papel de vítima, outro no papel de vilão e outro no papel de herói. Um exemplo. Vou voltar para o caso da traição, que a traição, ela alimenta a sombra. Então, a mulher, muitas vezes que foi traída, se coloca no papel de vítima. Não estou dizendo que ela não seja vítima da traição, tá? Mas tem algo mais profundo por trás de tudo, sempre vai ter algo oculto.
que você vai aprender a descobrir. Por exemplo, o que está aqui, ó? A traição está aqui, você vê a traição, mas o que está aqui atrás da traição você não vê. Isso que a constelação revela, o que está atrás da traição, tá? Então, sempre tem uma pessoa que se coloca no papel de vítima. Vamos dar nesse exemplo, a mulher que foi traída, o marido é o vilão, e um dos filhos, geralmente a filha, assume o papel de herói, de heroína, para salvar a mãe daquela situação de traição. Isso gera uma dinâmica doentia no sistema familiar. Isso, quando acontece, alguém está sempre culpando alguém. Nesse caso, o marido que traiu, o que ele pode falar? Não, a culpa é da mulher. A mulher que foi traída pode falar, não, a culpa é do marido. O filho ou a filha que assume o papel de herói pode falar, não, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Certo? Sempre está achando um motivo para julgar e culpar. Isso é alimentar a própria sombra. E outra coisa que alimenta as sombras é ignorar as próprias fraquezas quando a gente critica as pessoas. Esse é um processo de projeção. Isso é muito, muito importante que você fique atento com isso nesse processo. Que lembra que a ideia dessa aula é quanto mais eu me transformo, mais eu tenho capacidade para transformar os outros. Tá? Projetar nos outros é literalmente uma separação entre eles e nós. Porque eles são assim, nós somos diferentes. E se você parar para ver no Brasil, existe o eles na política, o nós na política, o eles nas escolhas de sexualidade, o nós nas escolhas de sexualidade, o eles de riqueza, o nós de pobreza, o nós de riqueza, o eles de pobreza. Existem essas separações, são discriminações, são projeções. Aquilo que eu julgo de errado no outro. Olha que interessante. Vou te mostrar agora, vou te falar como enfraquecer, então, essa sombra interior. Primeiro de tudo, pare de projetar. O que é projetar? Muitas vezes, tá? Repara, para não enxergar a própria sombra, a sombra interna, que está aqui, ó, porque isso fere o ego. Quando a gente olha para nós mesmos e vemos que, nossa, eu realmente sou imperfeito. Como eu fiquei 11 anos atrás indignado com o médico lá, quando ele falou que eu ia errar de forma diferente. A minha sombra tomou forma naquela hora e falou, não, eu não vou errar de forma diferente, porque meus pais já erraram tudo que tinham para errar, e agora eu vou fazer diferente, eu vou acertar tudo. Foi a minha sombra que se manifestou 11 anos atrás. E eu reconheço ela, e hoje eu falo dando risada, porque eu acho muito engraçado o meu posicionamento, que era 11 anos atrás, para mim hoje era forma infantil. Tá, mas como é que faz para enfraquecer isso? Primeiro, para de projetar, assumir a responsabilidade. Porque para não enxergar a sombra que está aqui dentro, o que as pessoas fazem? Enxergam um defeito nos outros. Literalmente, é uma defesa para evitar olhar dentro de si. Sempre ouvi falar que, quando eu comecei a me envolver mais nessas questões de espiritualidade, de entendimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que o mundo ao nosso redor é o reflexo do que está aqui dentro, tá? Eu vou te falar alguns exemplos de projeção. Como a gente projeta nos outros aquilo que está aqui. Tem um exemplo de superioridade. O que é superioridade? Por exemplo, quando a pessoa fala, eu sou melhor que você. O meu partido político é melhor que o teu. A minha vida financeira é melhor que a tua. A minha saúde é melhor que a tua. A minha escolha sexual é melhor que a tua. Minha forma é melhor que a tua. Tá? Isso, ou aquela frase super ultra famosa, você sabe com quem está falando, isso é projetar superioridade. Tá? Quando a gente começa a reconhecer que a gente faz isso, a gente começa a enfraquecer a nossa sombra. A superioridade é uma forma dela se manifestar, outra é a injustiça. A pessoa se sente injustiçada e ela fala, só acontece coisa ruim comigo, nada dá certo. Eu sabia que ia dar errado, eu sabia que ia dar problema, eu sabia que ia sofrer com isso, só porque hoje é sexta-feira 13 e deu tudo errado. Isso é injustiça. A pessoa, o que ela está fazendo? Ela não está assumindo a responsabilidade pelo que ela pensa, sente, faz, fala. Então, ela não assume a responsabilidade, então ela se sente na injustiça. Existe também a forma de projeção da arrogância, onde a pessoa fala, nossa, até a presença dele me irrita. Isso tem a ver
com arrogância sistêmica com os pais. Muitas pessoas falam, eu não suporto nem olhar para a cara do meu pai, eu não suporto nem olhar para a cara da minha mãe, aquela narcisista, o meu pai que me abandonou, meu pai isso, meu pai que aquilo. Eu falo sempre o seguinte, quando aquelas relações, situações de pais, onde clientes vêm falando sobre o pai e a mãe, a dor é real, a dor que o pai causou, a mãe causou é real, ok, a gente respeita, a gente vai tratar essa dor, mas a gente vai transformar essa arrogância sistêmica do se sentir superior em algo de, literalmente, cada um no seu lugar, assumindo o seu papel de filho e trazendo um movimento diferente, tem a ver com a aceitação. Aos poucos tu vai entender mais. Talvez tu já seja super terapeuta rodado, mas é importante que você pare ou você faça todos os exercícios deste módulo até o último exercício da última aula, tá bom? Outra forma de se projetar essas sombras é culpar os outros. Isso aconteceu por culpa dele. Foi culpa dela. Eu não tive nada a ver com isso. E a gente vê isso acontecendo direto, tá? E pensa, se você faz algum dessas projeções negativas das sombras, pensa, tá? Essa é a primeira forma, primeiro passo para começar a ressignificar isso. Outra forma é idealizar os outros. Nossa, meu pai era a pessoa mais maravilhosa do mundo, era Deus, era perfeito. Talvez fosse, tá? A minha mãe era a melhor do mundo, eu não sei o quê. Mas quando a gente idealiza, você vai entender depois, eu vou te falar o porquê do idealizar. Quando a gente idealiza demais, a gente se menospreza. A gente se sente inferior. É uma forma de projetar camufladamente aquilo que está aqui. Ou até mesmo preconceito. Nós somos melhores que eles. Eu sou assim, aquela turma daquele bairro é assado. Enfim, toda forma de preconceito. Você sabe que no Brasil está cada vez mais regredindo nessa questão de preconceito, tá? Ciúme. Ciúme é uma forma de projetar. Eu sei que você está me traindo, mesmo não tendo prova nenhuma. Muitas vezes a pessoa fala, se sente insegura. Até mesmo outra forma de projetar através das paranoias. Por exemplo, nossa, está todo mundo contra mim no trabalho, está todo mundo contra mim aqui em casa, vocês são todos contra mim. O que você tem que fazer se você faz uma dessas projeções de superioridade, de injustiça, de arrogância defensiva, de culpar os outros, de idealizar demais os outros, de ter preconceito, ciúmes ou paranoia? Primeira coisa é parar de projetar isso. Talvez você tenha outras formas de projeções, mas é importante que você para refletir, porque em cada projeção existe um sentimento oculto. Lembra que eu falei ali daquele momento da traição? A traição está aqui, ó. As pessoas só veem esse momento da traição, mas as pessoas não veem aqui, ó, o que está acontecendo aqui atrás da traição. Tem uma projeção. O que cada projeção, então, revela de si mesmo, eu vou te falar agora. A superioridade, quando a pessoa fala, não, eu sou melhor que você, isso camufla o sentimento de fracasso. Deixa eu colocar meu computador aqui para carregar. Acontece que às vezes no meio da aula eu esqueci de colocar, então, tá? Vou colocar aqui para carregar para não perder a aula. Espera aí. Então, essa questão da superioridade, ela camufla o sentimento de fracasso. Beleza, já não vamos perder toda a aula de hoje. A superioridade, quando a gente projeta superioridade no outro, a gente está camuflando alguma coisa. Aqui, ó, lembra sempre disso aqui, ó. Superioridade está aqui, ó. Todo mundo vê superioridade sendo projetada, mas ninguém vê o que está aqui, ó, o que está oculto. A superioridade está camuflando o sentimento de fracasso. A pessoa que tem medo do fracasso se sente fracassada ou é, de fato, uma pessoa fracassada, ela joga a superioridade para tentar justificar o seu fracasso, em vez de parar, pensar, poxa, o que eu posso fazer de diferente para não ter mais fracasso na minha vida amorosa, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida profissional. Porque fazer 2 mais 2 vai ser sempre 4. E se a pessoa quer tirar 6, 7, 8 e fica só no 2 mais 2, não vai conseguir nunca, vai ser sempre um resultado igual, enquanto ela precisa de um resultado diferente. Outra projeção, o que está oculto por trás da injustiça? Ela camufla muitas vezes o sentimento de pecado.
A pessoa de não se sentir merecedora, de não se sentir ouvida. A arrogância sistêmica, principalmente em relação aos pais ou aos chefes, aos superiores, sejam superiores no ambiente familiar, superiores no trabalho. Essa arrogância sistêmica, ela esconde uma raiva acumulada. Quando a pessoa se joga numa posição de defesa, de defensiva, projeções defensivas, o que ela está fazendo? Ela está escondendo a fraqueza. Ela quer esconder a fraqueza. E quando a pessoa culpa os outros, ela quer camuflar a sensação de saber que está agindo errado. Eu culpei você, mas eu me eximo. Eu sei que eu estou errado, mas eu não vou fazer nada para mudar. Eu não quero fazer nada para mudar, eu sei que eu estou errado, então eu vou culpar o outro. Porque é mais fácil eu culpar o outro do que mudar aquilo que está interno. É isso que acontece. E o preconceito, o que faz? Camufla o sentimento de se sentir inferior e rejeitado. O que a pessoa faz? Eu sou preconceituoso com determinado tipo de escolhas sexuais, determinados tipos de... Quando a pessoa fala isso, tá? Quando ela se mostra preconceituosa, ela está dizendo, eu sou preconceituoso pelas escolhas sexuais, X, pelas raça, pela cor X, todo tipo de preconceito que é. Me dá até um arrepio de quando eu vejo isso, sabe? Porque nós somos o que nós somos e ponto. E é o que é. Não tem que estar se achando melhor ou pior. Nós somos o que nós somos. Nós somos o que somos e ponto. E você vai ver ao longo do curso, eu abordo algumas aulas a respeito de homoafetividade, de como lidar com isso de uma forma, é o que é, entendeu? Não tem mistério, não tem, sabe, enfim, a ideia do método Maia é deixar simples o tratamento terapêutico. Simples assim. E quando a pessoa tem questão dos ciúmes, e, bom, preconceito não é bom de forma alguma, isso todo mundo sabe. Agora tem que saber aquilo que você está tentando esconder. Se você tem algum preconceito, pensa bem. Ah, mas eu não tenho preconceito nenhum. Ah, mas de repente a tua filha começou a namorar com um menino que tem um jeito diferente, que tem um estilo de vida diferente. O preconceito se mostra ou que tem tatuagem, por exemplo. Nossa, entendeu? São vários tipos nas coisas pequenas, nas coisas simples, nas coisas que parecem insignificantes, também existem preconceitos. Então, faz essa reflexão. Isso tem que mexer essa sombra, tirar essa sombra e transformar em luz. Ciúme, o que o ciúme faz? Ele camufla insegurança. É fato que ciúme é um movimento interno de insegurança que está sendo jogado para fora. E até mesmo pessoas que têm desvios de conduta no relacionamento. Por exemplo, a pessoa que tem muitos ciúmes, a minha avó sempre falava, era muito engraçado, minha avó falava. A minha avó hoje tem 94 anos, tá bem boa. Ela falava assim, ó, quem tem ciúmes está devendo. Quem tem muitos ciúmes deve. Nossa, desde a adolescência eu ouvi a avó falando isso. Quem tem muitos ciúmes está devendo no cartório. Ela falava assim, quem tem ciúmes deve no cartório. E nesses estudos que eu tenho feito, agora eu me lembrei dessa história da avó. Quem tem ciúmes está externando a insegurança que tem interna e também impulso de desvio de conduta do relacionamento. Não estou dizendo que a pessoa que tem ciúmes trai também, mas ela muitas vezes tem um desejo. Ok? De pensar nisso e trazer esses... Se o teu relacionamento, teu cônjuge, namorado, namorada sente ciúmes de você, opa, quer dizer que agora é para você chegar dando com o pé na porta e acabando com o relacionamento. Não, tem que se tratar de uma forma adulta. De forma adulta, conversar, entender e chegar nos acordos. E principalmente colocar em prática tudo que você vai aprender aqui na constelação para tratar questões de ciúmes, certo? E o que diz a projeção da paranoia? Ela camufla o sentimento de ansiedade. O que você tem que fazer, então? Desprender-se, tá? Liberar, let it go, deixar ir. Então, por que é tão difícil, então, abrir mão das emoções negativas? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas é difícil mudar, é difícil eu transformar esse sentimento, essa mágoa em algo bom. Por que é difícil? Primeiro começa com o que você está absorvendo no teu dia a dia. O que você consome?
Literalmente, o que você consome de televisão? Vamos começar por aí. Ah, eu vejo todos os jornais do primeiro até aquele outro, que o último lá que você apertar ele escorre sangue. Opa, bota negativismo nisso. Não que eu seja uma pessoa completamente alienada ao que acontece no planeta, mas eu seleciono minutos, não mais do meu dia, para dar uma olhada em algum blog de notícia para ver alguma coisa, para ver se o mundo não acabou. Mas eu não perco tempo vendo jornal, porque não tem uma notícia boa que me faça feliz, que traga felicidade, uau, tá? Começa por aí, jornal. Só jornal? Não, tem novela. Tem novela também que muitas vezes o bandido ganha, a menina que trai se dá bem, o rapaz que enganou lá, deu o golpe do baú, se deu bem. Isso gera emoção negativa. Então tem que entender o que você está consumindo, botando para dentro da mente e do teu coração e aceitando como uma verdade. E muitas vezes, que é mais importante ainda, para e numa constelação sistêmica você para e trata o que você herdou dos teus pais de emoções negativas, o que você herdou dos teus pais de atitudes negativas, sentimentos, pensamentos negativos. E outra coisa que é importante, qual é o ganho oculto que dificulta a pessoa de se libertar? Existem ganhos ocultos. Mesma coisa da traição. Vamos voltar naquele exemplo lá. Traição está aqui. Ah, todo mundo sabe, o filho sabe, o marido sabe, e a mulher sabe que está sendo traída. Está aqui, ó. Qual é o ganho oculto do casal? Muitas vezes, ela é dependente financeiro do cara. É fato. Mas ela também não faz nada para buscar um emprego. Ela está aqui, ó. Tem um ganho oculto. Alguma coisa oculta está acontecendo, tá? E por que ele não deixa de trair? Ah, porque ele sabe que ela não vai abandonar ele. Porque ele sabe que, enfim, ele aprendeu lá na vida dele, através do pai dele, que era machista e que era assim, e a vida é assim. Na cabeça dele, tá tudo certo. Não que seja. Mas existem ganhos ocultos em tudo. Em tudo existem ganhos ocultos. Então é trazer à tona, trazer a luz interior. Isso é o despertar da consciência que eu falo. Quando a gente entende qual é o ganho oculto que eu estou tendo. Agora me lembrei outra coisa. Faz uns 2 anos eu fiz uma cirurgia, né? Eu precisei fazer uma cirurgia e fiquei, evidentemente, de ficar em casa, de repouso, uns dias. Aí foi muito engraçado, porque eu não podia me mexer, eu estava meio imobilizado. E aí veio a esposa, trazia o negocinho, a filha, não sei o quê. Eu tenho consciência, eu falei, olha que engraçado, por isso que as pessoas gostam de ficar doente. Parece que todo mundo fica ao redor. Isso é um ganho oculto da doença. Quando a pessoa se bota numa cama, eu falei, olha que interessante, né? Eu falei para minha esposa, olha que interessante. Eu vivi na pele e digo, nossa, por um lado, tinha 1% meu que estava, nossa, que legal esse ficar aqui pós-operatório em casa. Nossa, além de não tá bem de boa aqui, tudo na mão, tudo muito fácil. Eu falei para minha esposa, eu digo, olha, vamos enfraquecer essa sombra, esse 1% não pode ganhar força, porque eu não quero namorar com doença. Quem namora com doença, casa com ela. Esse é o ganho oculto da doença, por exemplo. A pessoa ficar doente para todo mundo ficar ao redor. Olha para mim, se bota no papel, novamente, naquele papel de vítima que eu te falei. Então, trazer à tona esses ganhos ocultos é fundamental. Bom, nesse caso, então, a pessoa ela pode estar gostando do papel de vítima e fica enviando mensagens para o inconsciente desses ganhos ocultos. Pensa, se isso acontece contigo, comenta aqui, eu vou te responder. Eu acho que é bem interessante a gente colocar para fora, desprender-se. Uma forma de se libertar é deixar aí, reconhecer, identificar a origem, reconhecer a origem do problema, ressignificar, despertar a consciência. Então, o que você tem que fazer é abrir mão do julgamento. Porque tudo aquilo que você projeta nos outros é uma forma de julgamento de si mesmo. Em vez de se julgar, o que é mais fácil? Em vez de eu olhar para a minha sombra, para o meu problema, eu jogo para o outro. O defeito que as pessoas veem nos outros e que desagradam, né, é o reflexo do que está no teu mundo interior. Se você vê só defeito nos outros, o que está dentro de você que você precisa ser visto? Se você acha fulana, beltrana ou fulano invejoso, pensa, talvez a pessoa seja invejosa, talvez seja verdadeiramente invejosa.
aquilo que a gente vê nos outros, tá? Porque os outros também não são santos. Mas pensa, fulana é 100% invejosa, mas eu vejo isso. Mas quanto de percentual de inveja eu tenho dentro de mim que eu preciso tratar, que eu poderia tratar para ficar de boa? Sabe, consigo mesmo. Porque o que nós vemos nos outros é o reflexo do que está dentro de nós. Você faz parte do todo e o todo faz parte de você. Nós fazemos parte de um consciente coletivo. Jung falava do consciente coletivo. Eu falo, vamos trazer para o mundo menor um pouco. A gente não precisa abranger o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todos os continentes. Não, vamos trazer só para o nosso universo do sistema familiar. Tá? Nós fazemos parte do todo. E existe um processo de reconstrução do corpo emocional através da constelação integrativa e da terapia sistêmica que você vai vivenciar nesse passo a passo. Existe o corpo emocional, é um corpo de dor. Esse corpo de dor, eu falo mais sobre ele no e-book Despertar da Consciência, que está no módulo Expansão da Consciência, tá? Aqui no curso. Mas você pode ver no teu tempo, no teu ritmo. Segue o passo a passo. Como é que a gente faz para reconstruir o nosso corpo emocional, nossas emoções? Bom, primeiro através da constelação integrativa, primeiro ponto. Mas é importante que você também esteja presente. Presente aqui, ó, na aula, presente no dia de hoje, presente no teu dia a dia. Sair do modo automático. Muitas vezes a pessoa sai de casa de carro quando vê está desembarcando no trabalho e nem viu o caminho, não curtiu o caminho. Então esteja presente, seja resiliente, porque todo mundo vai cair, todo mundo vai errar. O grande barato, assim, do cair é o poder levantar. E quando a gente levanta, a gente se fortalece. A pessoa pode olhar, nossa, tua mão é muito linda, mas ninguém está vendo os teus calos. Os calos que você tem, os calos que te fortaleceram. Isso é o que te torna resiliente para o teu dia a dia, para a tua vida. Pessoal, profissional, como terapeuta agora nessa jornada, é ser resiliente como pai. Se você for no sistema familiar, mãe, pai, filho, filha. Então, para reconstruir o teu corpo emocional, dar uma nova roupagem no teu corpo emocional, uma roupagem de luz, trate teu passado, curando mágoas antigas, mágoas dos outros e principalmente mágoas de si mesmo. Faz o seguinte, vamos combinar uma coisa, espere o melhor de si. Não espere que a tua vida vai dar errado, não espere o pior de você, não deixe, sabe, veja a si mesmo no espelho como a melhor pessoa do planeta, a pessoa mais importante da tua vida. Para no espelho hoje e se olha, põe assim, ó, põe as mãos aqui, ó, na cintura, faça a posição da Mulher Maravilha. É cientificamente comprovado que essa posição, cientificamente um estudo de Harvard, da psicóloga Amy Cuddy, se não me engano, Amy Cuddy ou Amy Cuddy, é uma coisa assim, psicóloga de Harvard, Amy Cuddy, ela fez uns estudos que essa posição da Mulher Maravilha, 2 minutos se olhando no espelho ou mentalizando que essa posição, você manda mensagens poderosas para tua mente. É o corpo moldando a mente, como a mente também molda o corpo. Então, espere, projete o melhor de si. Outra coisa, seja generoso, generosa com a tua própria alma. Se sinta merecedor de receber, de dar e de receber. Então, permita-se, então, ir além, ouse ir além dos teus, sabe, da área de conforto, do limite que te limita, entendeu? Ouse ir além, desenvolva o poder da aceitação, conecte-se com o teu eu divino, com o teu eu superior, despertando o teu melhor, porque a plenitude, ela está próxima de você. Então, seja a fonte da tua vida, da tua própria vida, seja você mesmo a fonte da tua vida, porque a fonte da vida, ela pode parecer longe, assim, porque talvez você esteja negligenciando sentimentos e pessoas importantes na tua vida. Então você fala, nossa, mas eu nunca vou conseguir ser feliz. O que você pode estar negligenciando em você e quais pessoas você pode estar negligenciando na tua vida? Geralmente pai e mãe, é bem comum. Ou filho, filha, marido, ex-marido, esposa, ex-esposa. Entendeu? É importante para ter essa plenitude reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra. Então, quando você esquece a fonte de si mesmo, é como esquecer a própria mãe. Enquanto você estava crescendo,
dentro da barriga dela. Entendeu a importância de você estar conectado com a tua fonte de si mesmo, consigo mesmo? Mesmo que você não tenha conhecido tua mãe, tá? Não tem como negar que uma mãe que te gerou existe. Não tem como negar isso. E essa fonte que eu falo, ela é energia. Energia física, energia espiritual, energia de amor, energia de luz, é o eu superior que existe em você. E a plenitude, quando a pessoa está de bem com a vida, ela resolve os conflitos internos. Conflitos internos, entenda como segurança e insegurança. Olha a sombra e a luz de novo aparecendo. Insegurança, segurança. Amor, medo. Amor, ódio. Raiva, ódio. Raiva, amor. Aceitação, rejeição. O medo da rejeição, o medo de se sentir rejeitado, ele trava a vida de milhões de pessoas em todas as áreas. Em todas as áreas. O medo de se sentir rejeitado impede que a pessoa cresça profissionalmente, pessoalmente, no ambiente familiar, na vida amorosa e espiritualmente. Uma coisa é fato, você não pode ser rejeitado pela vida espiritual, porque a gente criou, nós temos duas origens. Nossa origem física do nosso sistema familiar, nós temos a nossa origem espiritual, e se você não acredita nisso, nossa origem energética, nossa origem da vida, algo a mais além do nosso corpo. Nós temos essas duas origens, e você não pode ser rejeitado pela origem maior. Entende? Entender isso é o que vai te promover passos importantes para a tua plenitude, para a tua paz interior. E vencendo a sombra interior, é importante que você esteja consciente quando pensa, quando sente, quando age de forma negativa, tá? Para vencer a sombra, anota aí, esteja consciente quando você pensa, quando você sente, quando você age de forma negativa. Abrace e perdoe a si mesmo. Esse é um exercício que eu tenho passado ultimamente para praticamente todos os meus pacientes. Se abrace, se perdoe, abrace a si mesmo, abrace a tua criança interior. Eu tenho passado esse exercício. E uma dos diferenciais do método Maia são esses exercícios, essas tarefas. Então, para vencer a sombra, sempre se questione o que você abre brechas para a sombra se manifestar. Qual foi o gatilho que fez com que aquela sombra foi projetada no outro? Ou foi escancaradamente revelada em você? Tá? É importante agora, tenha teu terapeuta. Você precisa ter um terapeuta também. Terapeutas precisam de terapeutas. É fato, tá? E você pode, aqui no curso, você vai vivenciar essa transformação interna se você parar e internalizar todos os exercícios. Fazer esse processo, se entregar, se permitir fazer, tá? Para mudar o outro, transforma a si mesmo. É importante ter isso muito claro. Ah, mas talvez tu fale, então eu preciso ser perfeito para começar a trabalhar como terapeuta? Não, de forma alguma. De forma alguma tu precisa ser perfeito, até porque a gente não vai... Quem me dera se nós pudéssemos chegar no final da nossa vida perfeitos. Eu falo por mim, quem me dera poder chegar perfeito, mas eu tenho consciência que isso não vai acontecer. Assim, só se eu viver muitos séculos dessa vida mesmo ainda. Mas qual que é a grande questão? Quanto mais eu me transformo, mais eu me potencializo. Quanto mais eu me potencializo internamente, mais capacidade eu tenho de ajudar outras pessoas. É um ciclo virtuoso e é muito interessante quando eu atendo pessoas. Olha, a grande maioria tem problemas que eu também tenho. E quando eu falo coisas para elas fazerem, eu estou falando para mim. E o mais legal, mais massa depois do atendimento, sempre depois de cada atendimento eu reviso o que eu falei, eu penso o que eu falei, o que eu deveria ter falado mais, o que eu poderia ter feito, e aquilo que eu falei para a pessoa, eu boto em prática para mim. É importante isso, esse auto-feedback, tá? Então, para mudar o outro, transforma a si mesmo. Mas não espere ser perfeito para começar a pôr a mão na massa. Então, outro ponto importante, 7º ponto, respire, constele, reflita e haja.
É importante ter isso, tá? Porque a dualidade da vida se conecta com nossas escolhas, a nossa luz e as nossas sombras. Nossas escolhas são definitivas. O equilíbrio da vida, ele se conecta em cada escolha que nós fazemos, tá? Seja em forma de pensamentos, sentimentos ou ações. São as escolhas que você faz ou deixa de fazer que conectam com o teu destino, com o destino que você quer para você. Se você escolher cruzar os braços, não fazer nada mais pro resto da tua vida, é uma escolha que vai interferir no teu destino. Se você escolher descruzar os braços e fazer o que tem que ser feito, você vai mudar o teu destino de uma forma 1000 vezes mais potencializada do que se você cruzar o braço e esperar que as coisas caiam do céu. Me diz o seguinte, em qual mundo você quer viver? No mundo de luz ou no mundo de sombras? Tenho certeza que tu falou de luz. E para ajudar os outros, através da constelação, a mudança começa agora. Ela começa dentro de você, tá? Então, no método Maia de constelação integrativa, você vai aprender a olhar para si mesmo com olhos de aprendiz, honrando e respeitando a tua história, honrando e respeitando a própria história do teu sistema familiar, ressignificando o teu passado, vivendo o presente e preparando um futuro, livre das dores emocionais, das cargas tóxicas de emoções, de sentimentos, pensamentos negativos que aprisionam a vida no estágio de estagnação, tá bom? É isso, aproveita para deixar um comentário o que você achou dessa aula, o que mais te marcou. Comenta aqui embaixo e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.